Tudo bom, pessoal? Acho que aqui eu não vou passar um de host, que é para que eu quero fazer um bate-papo de conteúdo denso e importante, porque é legal. A gente está aqui no G4 Class. Estou com o Juliano Sil, fundador da Importe Melhor. Rogério Mels, presidente do Conselho da Cirela, também é conselheiro profissional. Pô, não consigo nem dizer quantas qualificações o Mels tem aqui. Acho que já foi CEO da Estácio, né? Da Estácio. Eu sou o Gustavo Ribeiro, fundador da Tributos Devido, e aí eu vou aproveitar a dinâmica que a gente está fazendo aqui. Eu vou deixar um pouco inicial com vocês da parte de importação. Acho que é legal esse ato de importação, até porque a gente ainda está nas linhas do Trump, a gente ouviu coisas aqui do que vai ser a parte política para o futuro, para a questão de renegociação dessas tarifas, né? Esses aspectos de mercado que a gente vai ter aqui, né? Claro que isso abre um caminho interno, né? A partir do momento que eu diminuo a linha para fora, eu tenho uma dinâmica interna de negócio, mas eu queria deixar essa linha aqui, até Melzi, tu, na tua palestra agora, na tua mentoria, tu falou sobre uma linha de importação e tu falou sobre as questões que as pessoas não têm noção da linha, do contexto de tempo de retorno do investimento de importação de fato, na parte financeira. Então, abro esse assunto, depois eu entro na minha linha um pouco mais tecnológica, que eu gosto, para não ir mais para o fictício do futuro, para a gente ficar um pouco no real e depois a gente jogar para frente. Fique à vontade. A pergunta era sobre financiamento, né? Lembra a primeira pergunta foi de como que ela cresceria sendo importadora sem prazo de pagamento o fornecedor não tinha prazo, estava batendo na porta do banco, estava com dificuldade e até dentro da nossa carteira, ou seja, indústria ou distribuidor, os clientes que cresceram esse ano foram clientes que aumentaram o seu estoque em meses. Saíram de 3 meses para 8 meses de estoque, e aí você faz muito cash-in, né? Se ou é próprio ou é de banco, mas o cliente vai buscar quem tem estoque. Vai lembrar o nome para quem tem estoque. E isso, então, para quem está trabalhando com um just-in-time, um giro muito curto, para ele crescer, ele tem que dobrar, que é o que você estava falando. É um novo ciclo. Então, hoje, no nosso entendimento, quem vai começar do zero a importar, por exemplo, a única coisa que ele não está vendo é ciclo do dinheiro no tempo e a parte tributária, que é o que a gente vem conversando muito, né? Então, assim, hoje o ciclo do dinheiro no tempo de importação, segundo aqui a nossa análise, é de 260 dias. O que é o 260 dias, Melzi? É o D0, a hora que você paga um fornecedor estrangeiro para iniciar a produção, depois paga 70% para embarcar, depois, quando a carga chega no porto, no aeroporto, paga o tributo, despesa operacional, giro de estoque e recebível. Se você fizer só uma operação, o dinheiro que você botou hoje, ele vai voltar só daqui 260 dias. É complexo. Muito. A operação. E a gente tem modelos hoje no mercado, empresas robustas, né? Vamos pegar aqui o caso da Americanas, que trabalha muito bem em importação. E tem, por exemplo, já vivenciei na Americanas embarcar, por exemplo, 1.000 containers de árvore de Natal. Olha a complexidade disso. E então, o importador, ele se preparou, sabe do produto, desenvolveu o fornecedor, e na nossa experiência, a parte que ele mais negligencia é a hora que ele olha para o dinheiro e olha para o tributo. E aí faz com que ele aperte coisas, queira olhar reduções pequenas, despacho aduaneiro, quero reduzir aqui 50, transporte rodoviário lá, quer fazer uma meia nota, quando na verdade, aonde ele mais deveria estar olhando é para finança e para tributo. Tá bom, primeiro, prazer em estar com vocês aqui, ótima companhia, né? É que a questão
não é só referente à importação. Todos os negócios, a não ser que você seja efetivamente do ramo financeiro, né? Mas todos os negócios, a gente costuma olhar, o empreendedor principalmente, costuma olhar o que ele enxerga ou ela enxerga, né? Então, no caso da importação, eu enxergo que eu tenho que ter capacidade de ir até a Ásia, a China, eventualmente, encontrar o produto certo, aprender toda a questão logística, achar o parceiro correto que vai me ajudar a fazer todo esse processo, desenvolver, não é, o produto, vir para cá, desenvolver o mercado, fazer a logística, isso tudo eu enxergo, criar minha área comercial. Aí eu venho aqui no G4, eu sofistico pra caramba também o meu processo todo de vendas e marketing, vou digital, tá tudo certinho. E é isso mesmo, esse é o que a gente vai chamar do core business, isso vale sempre. E é mais difícil enxergar o que está lá debaixo da linha d'água no iceberg. Porque a parte financeira, de novo, a não ser que você trabalhe em finanças como o seu core, ele geralmente vai aparecer como algo acessório. E quando as empresas começam as suas jornadas, né, principalmente empresas menores, elas estão enxergando a parte financeira como a contabilidade, que eu tenho que fazer bem feita, no máximo, uma contabilidade gerencial, um pouco mais analítica, mas ela não enxerga finanças. Finanças vem depois, né? É maior, é mais sofisticado. Então, no negócio que tem ciclo financeiro negativo, muitas vezes o próprio empreendedor não se deu conta. E aí ele pensa assim, puxa vida, mas eu estou comprando por 10, estou vendendo por 30. Esse negócio tem uma margem maravilhosa. Tem mesmo. Pode ter mesmo, né? Mas não tá no caixa. Mas não está no caixa. Aí cadê meu dinheiro? O dinheiro está voando por aí. Isso está num ciclo financeiro invertido. Sim. Então, conhecer finanças é sempre muito importante. Se torna mais importante em determinados momentos. Por que de alguns meses para cá, algum tempo para cá, ficou muito mais relevante a questão financeira na importação? Porque a importação tem um ciclo financeiro muito longo, 260 dias. Sim. Mas por que a taxa de juros, que era para estar em 7, 8, voltou para 15, 16 na taxa básica, não é isso? Então, o custo do capital é 20, 22, 24, 25. E case, né, com isso, junte-se a isso uma dificuldade crescente em acessar linhas, né? Porque você tem hoje uma questão de liquidez também no mercado de capitais que não é trivial. E aí o problema que antes era passageiro, era secundário, desaparecia, ele passa a ficar aqui no topo. Até eu enxergar isso, até eu conseguir tratar, eu vou ter uma dor de cabeça muito grande. Que não é operacional, né? Não é Ela operacional. É acessória. Eu fico olhando a parte tributária ali dele, que até é o meu core business. E até eu estava conversando com o Juliano outra hora, que eu vejo que muita empresa aqui no Brasil não se atenta em montar o produto baseado na tua tributação. Ele monta uma ideia, ele constrói, ele evolui da mesma linha que, como tu falou, botando o financeiro como secundário, depois começa a ter um reflexo, porque começa a crescer, precisa gerenciar aquele dali, ter uma aquela dor, cresce bastante, e aí eu não olho empresas pequenas, médio porte, 70, 100 milhões, realmente. E daqui a pouco, por exemplo, ele não está olhando uma operação construída na linha de tributação, de às vezes fazer uma operação, separar um produto, ver ele entrar de uma forma separada, eu ser uma montadora, ou se não, eu juntar para esse aqui um ex-tarifário, que eu sei que esse produto não existe aqui, ou na linha de regulação, que tu comentou, que eu achei interessante. Em Metronatel, eu sou o cara único que tem desse produto no país e agora o meu preço é mais aqui, o resto vai sair da prateleira porque não poderia nem estar aqui. Então, a complexidade do negócio, onde a questão de consultoria faz muito sentido, né? Porque ele te ajuda a ter essa visão de fora. Porque nem o empreendedor, e muitas vezes eu me considero um executivo bem experiente, eu fiz funções grandes em grandes empresas, não tem esse conhecimento. Não tem, porque a gente não estudou isso com profundidade, né? Então, como é que eu vou saber tratar no detalhe esse cipoal tributário que existe no Brasil? Eu não sei. O que eu preciso ter, entretanto, é a humildade de saber que eu não sei. E por que eu tenho a humildade de saber que eu não sei, dentro de uma empresa mais estabelecida como as que eu tive a felicidade de conduzir, eu posso me dar o luxo de montar uma área para isso. E trazer pessoas do seu nível que sentam ali, conhecem profundamente e vão constantemente me trazer essa oportunidade, né? Preenchendo aquele gap que eu tenho. Se eu estou numa empresa menor e eu não consigo fazer isso, eu preciso de ajuda externa urgente. Então, o Juliano, o Guga, quer dizer, eu preciso buscar, porque senão eu estou deixando dinheiro na mesa de verdade. É a mesma linha de conselho que tu faz lá. Eu vejo hoje o conselho para mim é muito isso, né? É de derrubar meu ego, porque a gente como dono e fundador,
acaba que a gente sabe tudo do negócio e esse saber tudo é ruim. É preciso derrubar esse ego, saber tudo e ter visões diferentes. Essa parte tributária, até voltando para o assunto, eu tenho, em questão de estrutura financeira, porque a importação ela é uma linha de estratégia tributária. É uma linha... Bom, a Importe Melhor antes de se tornar o ecossistema, ela atuava forte no tributário, porque desde sempre nós identificamos que o principal fator de realizar caixa estava no tributário. Não era conseguir desconto no fornecedor, conseguir prazo. Então você veja bem, uma simples mudança, vamos pegar aqui um mercado de monofásico, produtos monofásicos. Uma simples mudança de operação, você consegue barrar PIS e COFINS na importação, pela nota de entrada. Imagine isso no lucro real. Muda o jogo. Então, assim, às vezes a companhia, e a gente tem aqui vários casos dentro da Importe Melhor, que a pessoa estava tentando se alavancar em banco, pegando 10, 15 milhões para montar armazém, mas a operação de importação estava errada. A gente mudou para a operação por encomenda e em 12 meses apareceu 10 milhões de PIS e COFINS que deixou de pagar. Então, é quem conhece, buscar no mercado, quem domina essas etapas para mudar o jogo. Eu até, conversando aqui com o Guga, nessas empresas de 50 a 500 milhões de faturamento, elas ainda estão presas a pensamentos antigos. E a gente fica se perguntando, né, da contabilidade. Que eu enxergo hoje contabilidade. Eu falo muito pro meu time que, para mim, a contabilidade ficou no passado. Se você dividir a sua empresa entre futuro, presente e passado, você vai enxergar que a contabilidade está no passado. Eu, por exemplo, eu e tu, a gente vive no futuro. E quem está no presente? Quem está operacionalizando aquilo que nós estamos trazendo do futuro. E a contabilidade, advogado, sistema, o pessoal deixou tudo para o passado. Só que é onde traz as maiores vantagens competitivas. Com certeza. Para a companhia. Você não acha que... Eu vou puxar um pouco para cá, porque o que ele está falando é real. Que eu vejo muito... Que é o teu mercado, por exemplo. Que é o meu mercado de tributário, em planejamento tributário, eu vejo muito isso acontecer, tá? Bota os funcionários, tudo uma empresa do Simples Nacional, tem empresas do lucro real, lucro presumido, tipo assim, é uma cadeia de um grupo econômico, então tem um risco altíssimo. A gente tem uma operação que a gente está analisando, uma empresa que está faturando perto de 70 milhões de anos, que ele tem todos os pré-requisitos para a lei da informática, a lei do bem, sabe, PPB. Na brincadeira, a gente fez uma análise, dava quase 9 milhões de redução de tributos. Ou seja, ele está num risco absurdo, né? Ele está no lucro presumido com outras duas empresas, porque o contador, ele acha que é mais fácil fazer a contabilidade do lucro presumido, ele não quer ir para o real, porque é mais difícil, tem que ter mais os detalhes, tem que ter mais cuidados com as coisas, né? Só que a quantidade de dinheiro e margem que ele está deixando na mesa para reinvestimento do próprio negócio é absurdo. Aí entra aquela questão que eu sempre falo aqui no Brasil. Cara, o Brasil, o grande diferencial das grandes empresas é que elas têm uma consultoria tributária interna dentro do negócio. Sim, elas podem. Elas podem, exatamente. Mas veja, eu estava pensando aqui enquanto você falava, tem mesmo, né? Eu trabalhei muitos anos na Ambev, foram anos muito importantes para mim. E a gente conhece muito a Ambev, claro, pelas suas marcas, né? Pelo seu sucesso empresarial, pelo ferramental de gestão, que era absolutamente brilhante, mas era uma empresa que prestava atenção a todos os detalhes. Então, cerveja, obviamente, é super tributado. Uhum. Eu me lembro que naquela época, isso era 2003, 2004, mais de 20 anos atrás, havia uma área inteira na Ambev, só dedicada ao tema, com pessoas brilhantes, nível MBA, que estudava profundamente, para não deixar passar nada e, eventualmente, para aproveitar das oportunidades que, né, pudessem aparecer. Então, as empresas grandes, há muito tempo elas entenderam que a questão tributária, a questão do ciclo financeiro, ela está lá dormente, né? No seu negócio, ela está ali dentro, queira ou não, ela está ali dentro. Então, se você entende que isso também é um input muito importante para o seu resultado, é uma variável, enquanto você não olha, ela está solta, né? Às vezes, dependendo da situação, você deu sorte, ela te ajuda. Na maior parte das vezes no Brasil, não vai te ajudar.
porque o custo do capital é muito caro e porque o tributário aqui não é feito para ajudar ninguém. É isso mesmo. Eu falava com o Google que o governo, ele é lento e também erra. E a parte de tributo, você tem uma equipe, por exemplo, dentro da Ambev, estudando isso diariamente, você pode, então, se beneficiar muito da lentidão, do erro, e ainda jogando dentro das 4 linhas. Sempre. Sempre. As empresas não abrem mão disso. Né? Eu não sei se eu cheguei a te falar, a gente está no programa, entrou para o programa Sintonia, a mais, 99,98% de eficiência tributária. A Importe Melhor recebeu certificados, apenas 300 mil empresas do Brasil. Então, assim, nós entendemos que jogar esse jogo pesado no tributário, você consegue ganhar dinheiro, às vezes evita você de bater na porta de banco, e a solução está dentro de casa. Isso mesmo. Então eu acredito que a parte mais negligenciada, não sei, queria até ouvir da tua opinião, do empreendedor brasileiro, é não olhar para dentro de casa. Mas isso acontece por falta de conhecimento, né? Então, eu faço muitas aulas aqui no ambiente do G4, e essa questão do ciclo financeiro, né, que é realmente como é que o dinheiro se comporta do ponto de vista de caixa, né, dentro da sua empresa, de onde vem, para onde vai, quais são os tempos de movimentos, a maioria das pessoas, de fato, não conhece. Pode até ter uma ideia, mas não domina o tema. Então, se eu não domino isso, eu estou olhando só a minha margem, quando muito, eu estou olhando a minha margem, meu resultado, e eu não estou prestando atenção como é que é a conversão disso para caixa, eu deixei passar alguma coisa. E não é porque eu não me importo com isso, é porque ninguém me ensinou, eventualmente, que isso é muito importante num país onde o custo de capital é tão alto. Analogamente, a questão tributária, que a tributação no Brasil é feita para penalizar o empresário e o empreendedor, todo mundo sabe, né? Não tem nada para ajudar, super complexa, mas a gente fica naquele ambiente realmente do contador e confia, principalmente a empresa menor, confia muito, e o contador de fato, típico, tradicional, o médio, não tem uma evolução. Faz direitinho, faz o básico, ele não erra, procura não errar, faz o transacional, mas não tem capacidade, competência, conhecimento para propor com segurança o que pode ser feito. Agora, por que eu acho que isso acontece? Qual que é a causa raiz disso? Geralmente o empreendedor se fecha muito. Ele tem a vida ali meio que solitária, toca as suas coisas, toma as suas decisões, fica com os riscos, até que um dia vem num ambiente como esse aqui do G4, ele levanta a mão e faz uma pergunta, como aconteceu ali na plenária há pouco, e aí na saída alguém vem e fala, peraí, mas naquele grupo ali tem mais 10 pessoas com essa dificuldade. Aí eu falo assim, por que vocês não se falam? Por que vocês então não se procuram aqui, só nesse ambiente, que dirá então em outros ambientes? E por que vocês não vão buscar junto esse conhecimento? Ou então, se organiza e vão visitar um dia uma Ambev. Peçam aqui no G4 para vocês irem ver como é que uma empresa grande se estrutura e vocês vão aprender um monte de coisas interessantes. Isso é uma coisa um misto de humildade, não que as pessoas aqui não sejam humildes, porque muitas vezes é falta de percepção mesmo, né? Mas com curiosidade, com desejo de aprender constantemente. Eu preciso realmente fazer visitas, conversar com outros que fazem melhor, que fazem bem, para entender o que eles têm que eu não tenho. Aí eu vou tomar conhecimento. E aí eu preciso ir atrás das soluções. E muitas vezes as soluções, para este público, né, vai estar em empresas como as de vocês, que estão fazendo isso há muitos anos, dominam o assunto, né, de forma plena. Mas você não acha assim, que existe um muro gigantesco na frente desse empresário? Até você falou do ego, né? Corrói, assim, não, eu não vou lá, eu já... Imagina que o cara tem lá, gastou milhões naquela solução, não é pra mim. Cara, eu acho que tem muito disso, hein, Douglas? Acho que eu vejo como maturidade, como a gente estava discutindo ali com o pessoal do G4. Tava falando com o Chico, que é o CEO ali, o Francisco. E tem muita gente que entra no clube querendo o ROI daquele valor que tu pega do investimento. E esquece que o que tu falou, que o grupo que tu abre aqui de aprendizado e discussão te dá tantos insights pro teu negócio, que o teu ROI tá no teu negócio, não tá no negócio que tu vai fazer aqui com outras pessoas. E as pessoas não olham isso. As grandes transformações da nossa companhia veio através de perguntas que eu e a Elaine fizemos aqui dentro do G4. O nome chique disso é benchmarking, né? Então, é o que as empresas grandes fazem constantemente, né? Então é preciso, assim, eu não sei, assim, o muro,
Eu acho que assim, a vaidade ela termina quando eu descubro que tem 10 milhões de reais que eu tô gastando à toa, que eu tô deixando no banco, né? Pelo menos assim, não faz nenhum sentido você manter a pose diante de uma circunstância dessas, porque, né? Eu acho que realmente é um pouco de falta de conhecimento, às vezes preguiça intelectual, às vezes uma certa acomodação no sentido de, puxa, eu já faço o que eu posso, não tem solução, é isso mesmo. Até que um dia tem, né? Porque pela experiência dele, eu falo mais pela questão de conselhos, né? A linha de conselho que tu pega é pela tua experiência desses empresários que tu faz board de conselho, que é mais isso. O cara chega uma hora que, cara, eu já tô indo numa linha que eu preciso ter um grupo de fora falando pra assim, sabe aquela ação que tu não tá tomando, que tá... Eu conversava com um membro ontem e ele falava assim pra mim, olha, eu sou aficionado por achar novas fontes de receita dentro do meu negócio. Eu falei assim, pô, que legal, pô, é um incentivo. Aí eu perguntei assim pra ele, você faz compromissada? Aí ele ficou olhando assim pra mim, compromissada? O que é isso? Imagine, você tem muita entrada e saída, que você não consegue fazer aplicações, por exemplo, mensais ou de longo prazo. Então existe um produto financeiro que você faz aplicações diárias para resgate no outro dia. E ele falou assim, tá, mas o quanto que é possível fazer isso, né? Eu fui explicando um pouco o que a gente faz também. Ele fez as contas e ele falou assim, pronto, 100 mil reais por mês ele descobriu que dava para fazer com as compromissadas. Dá até para contratar um CFO agora. Dá para contratar. Não, exatamente. Então assim, eu acho que esse ambiente que a gente vive aqui, e se você não colocar suas dores, que pode ser que o Mels tenha uma solução, pode ser que você tenha uma solução. E eu já vi também gente que entrou mudo e saiu calado. Aqui é o que mais tem. Entra mudo e sai calado. Mas tá aqui, né? O fato de estar aqui, você tá ouvindo, pode, né? Não ser esse ano, pode ser no outro, né? Uma hora vai reverberando, vai batendo, né? E vão descobrir. Porque assim, tem que ser do seu interesse constantemente buscar todas as oportunidades. É que a gente costuma buscar as que a gente vê mais perto de nós. E onde é que eu vejo? As do meu core business. Exatamente. Se o meu negócio é vender móveis, eu enxergo que é vender móveis, né? Mas peraí, e se eu arrumar um mecanismo de financiamento pro meu cliente, classe C, como é que isso vai me ajudar? Ou vai ajudar a vender mais? E vai ajudar meu cliente a comprar melhor? Isso é mais difícil de enxergar, mas tá ali na mesa também, né? Eu uso aqui, por exemplo, tu conhece, eu uso muitas ferramentas de tecnologia. Eu estava ali até com a mentoria do Juliano, que para a parte de M&A, porque a gente está entrando numa linha de fazer aquisições de escritórios de contabilidade, porque, como tu falou, faz sentido para o meu core eu virar contador. Muita empresa levanta a mão, a partir do momento que eu sou o grande gatekeeper, ele fica dentro do meu ecossistema, eu direciono o que faz sentido ou não. Só que eu ali fiz as perguntas chaves do que eu tenho que olhar dentro do meu contrato de aquisição, né? Porque eu vou ser o grande comprador. E como é que eu vou ser uma linha de due diligence para tratar? Aí peguei, bati os pontos e tal. Aí é o Google operando, né? Fui para minha IA, montei já um agente, uma criatura. Eu já tenho todo o plano agora de estruturação da M&A para o negócio. Então... Pode até vender o produto já, né? É quase... Põe na ficha do G4 aqui. Mas eu vejo isso que é uma dificuldade dos próprios empresários, tá? Aí eu vou entrar num ponto. Mas é que a tua cabeça tá muito setada para isso, sabe? Não, eu sei, mas olha só, a gente fez um board ontem, tá? A gente fez um board meet ontem, que era um dono de uma empresa de tecnologia, 70 desenvolvedores e 160 funcionários, tá? Foi super legal o board. Uma das perguntas de provocação que eu fiz, quantos % de IA os teus desenvolvedores estão fazendo? 0. Porque as pessoas olham que o cara que está na tecnologia, está todo mundo usando IA, que IA é comportamento. E o que eu entendi, qual que é o grande comportamento das pessoas. Eu já achava que era intrínseco o cara ser desenvolvedor, tá dentro da IA. Não é. Por que é comportamento? Olha só que interessante isso. Isso é a percepção minha. Porque o cara que é mais experiente, ele escreve o código dentro da linha de raciocínio dele. O cara que vai entrar numa nova ferramenta, ele precisa treinar como fazer a ferramenta funcionar. Então, quando a ferramenta não consegue entregar, ele olha assim, putz, não tá dando certo. Vou naquilo que eu sou, que eu tenho mais, tipo assim, facilidade de fazer. Onde eu tenho mais segurança, onde eu tenho mais tudo isso. E aí, as pessoas não entendem que, é que nem treinar na academia, que eu preciso treinar todo dia para ganhar músculo. Olha.
Entendeu? Então, eu preciso de um prazo para isso, eu preciso de maturidade. Né? E aí Me- foi uma discussão que eu falei, se tu não começar agora e não tirar o teu CTO, que o teu CTO era para ter botado os caras treinando IA ali, tu não vai ter um diferencial na parte de tecnologia. E o ideal é ele, então, o dev, é ele fazer o desenvolvimento já dentro da AI ou não? Pergunta aqui. Não, na verdade, tu... Desenvolve a aquilo que eu falei, fonte. é um teste. Por exemplo, eu tenho dentro de casa um filho de um fotógrafo lá de Floripa que ensinou muita gente fotografia, então ele nasceu nesse ambiente, então ele sabe fotografia, vídeo, manja muito. Só que eu falei para ele, tu tem que fazer edição de vídeo com IA, porque eu quero 3 vídeos editados por dia, eu não quero um a cada 2 dias. Só que ele sempre volta Velocidade, né? para a linha de edição dele, porque é onde ele garante que vai ser a edição do jeito que ele quer. Só que tu precisa treinar, precisa ganhar músculo. Tá entendendo que é mais comportamento, não tem nada a ver com a ferramenta. A ferramenta é disponível para todo mundo. Sim. Aí a questão que vem para vocês, em questão de uso, o que vocês estão vendo, porque, pô, eu acho uma coisa interessante que um dia eu quero ir no porto lá da China, que os caras não tem quase ninguém trabalhando. Não tem quase ninguém trabalhando. Cara, Como que fizeram, né? como é que fizeram isso? Né? E o mundo vai mudar daqui 10 anos. O mundo vai mudar 10, 15 anos. Como é que vocês estão olhando essa mudança? Porque eu vivo muito o futuro hoje. Mas eu sei que a grande maioria ainda está bem longe desse cenário. Então, aqui eu frequento vários ambientes, né, distintos, empresariais, e alguns bem sofisticados. E, curiosamente, poucas semanas atrás, esse tema veio em um conselho e começou a discussão. A gente fez uma apresentação ali do que estava acontecendo com inteligência artificial naquela empresa e foi bem interessante. Ali eles estão naquele nível de começar a construir agentes, tudo muito internamente, algumas parcerias externas. Só que naquele conselho tem um dos conselheiros que também é conselheiro de uma empresa americana de grande porte. E aí me veio a ideia de pedir para ele fazer uma comparação. E ele foi taxativo. Ele disse, olha, é outro planeta nos Estados Unidos. O nível de adoção, de investimento que as empresas estão fazendo, de comprometimento com a ideia da inteligência artificial é, assim, é assustador se comparado com o que as empresas no Brasil e mesmo as principais empresas estão fazendo, né? E basta ver o nível de investimento que as Big Seven, agora são Big Five, não sei, mas o que elas estão fazendo em termos de construção de data center, que é o PIB do Brasil, se for pensar em termos de investimento, né, de CAPEX, né? Estão colocando aí, sei lá, 100 bilhões de dólares por trimestre, né, para construir data center. Então alguma coisa tem que todo mundo enxergou, né, nesses lugares e nós ainda não. Então, o que eu sinto, eu não sou especialista em tecnologia, mas claramente você tem um fenômeno de aceleração, onde cada vez as tecnologias puxam mais tecnologias, o cérebro humano não foi feito, eu não acho que tem capacidade de absorção disso tudo, não nesse ritmo, né? Não tem como, a biologia não vai acompanhar e vai acontecer alguma coisa interessante, né? Porque, claro, as novas gerações têm muito mais facilidade do que as nossas, né? De incorporar esse tipo de coisa, mas o choque que eu acho que a gente vai ver dentro das empresas não é trivial. As questões que vêm, inclusive filosóficas, que a gente vai ter que enfrentar, são bastante severas. Em alguns locais eu começo a pegar um pouco dessas discussões. Há uma preocupação sim no que diz respeito à adoção das tecnologias, mas começa a vir também, puxa vida, e aí? O que será a partir dessa adoção? Será que vai ter tempo da sociedade absorver isso e criar outras oportunidades? Ou será que a gente vai ter um momento histórico de, enfim, lacunas e de dúvidas existenciais? Então, não tem como você não pensar sobre isso. Não tem como. Com certeza. O que eu vejo, às vezes a gente bate na porta de um cliente já de médio porte e a primeira pergunta que ele faz é: que tipo de tecnologia você está usando ou que você tem para oferecer para mim? E aí eu faço outra pergunta. E você, o que você está usando, né, para estar exigindo de mim? O que você tem aí? Então eu vejo muito que o mercado, o assunto está muito hypado. Eu vejo que ele está hypado. Tem pessoas, por exemplo, empresas que estão indo só pelo hype. Eu sei porque tem a empresa que fez o nosso Data Lake, que fez a nossa transformação, que foi a mesma empresa que fez no G4. Ela faz esse bench. Ela fala assim, olha, empresas do teu setor fizeram
porque tá hypado, mas não estão usando da forma que tem que ser usadas. E quem souber usar vai encontrar as oportunidades e vai pavimentar ou até vai ter uma disrupção no próprio segmento. E a gente, a Prova viu, a gente criou um app para Canton Fair, para a China, de fazer sourcing, e deu super certo. Já captura a foto do produto. No outro dia, a AI lê o produto, faz a descrição, puxa a NCM, classifica, já dá o custo no estoque no relatório para outro dia para o cliente. Legal. Ontem, conversando com o maior cliente sobre isso daí, ele faz 5 feiras internacionais, ele falou assim, eu quero para amanhã. Só que se não fosse AI, isso não seria possível. Com certeza. Sabe quanto tempo levava depois de uma Canton Fair de ter desenvolvido mil itens? Levava 3 meses para tabular tudo. 3 meses. A gente está entregando em 2 dias. Eu acho que é isso. Não tem como fechar os olhos. Não tem como. Isso com certeza, até porque ali dentro da Tributo eu faço, hoje em dia, um dos indicadores que eu fico fazendo é o Revenue per Headcount. Porque uma das minhas referências é o Midjourney e o Gamma. Então o Midjourney fatura 200 milhões ano de dólares, 11 pessoas. Nossa Senhora. O Gamma tem 40 pessoas e fatura 100 milhões de dólares e 2,7 bi de valuation. Já mudou. O mundo já mudou. A gente só ainda não recebeu o impacto desse tsunami. Mas vai acontecer. Mas quero agradecer. Acho que já foi praticamente o nosso ponto. Se alguém quiser fazer seus pontos aí finais. Tá. Não, essas coisas todas se misturam. O que a gente está falando aqui, a gente começou falando de importação, de falta de conhecimento em alguns itens cruciais, né? Financeiro, tributação, e de repente a gente mudou e começou a falar de inteligência artificial, que no fim do dia é uma das formas, talvez a mais eficiente hoje, de fechar esse gap, ou pelo menos parte desse gap. Então, não tem como você dissociar mais essas conversas, não tem como você ignorar o fato de que se você hoje não presta atenção no que acontece dentro da tua própria empresa, né, dos seus resultados, dos seus fluxos, e se você, além disso, ainda vai, de certa forma, ignorar o que está vindo do ponto de vista de tecnologia, se prepare para ser um Jurássico muito mais rapidamente. E talvez os Jurássicos estejam a caminho da extinção, né? Como aconteceu com os Jurássicos de fato. Então, esses ambientes aqui como o G4, como o podcast, são essenciais para que as pessoas tenham pelo menos uma chance, uma oportunidade de abrir a cabeça na direção do que está acontecendo. Então, da minha parte, se eu puder colaborar de alguma forma com essa conscientização, sempre um prazer. Fica aqui um agradecimento. Maravilha. A questão da ambiência que o Elzi falou, que é o famoso benchmark, né? Eu acho que você tá no ambiente que pessoas já conseguiram avançar de várias formas, ou até mesmo tropeçado já na tua frente, para que você enxergue algo assim, puta, isso aqui eu tô fazendo, e se eu não mudar de direção rapidamente vai acontecer o mesmo. Então, acho que você tá nesse tipo de ambiente, conectado com esse tipo de pessoas, pode ser de fato assim. Aconteceu comigo, a gente estava nesse ego e, cheguei num ponto aqui, sou grande, não sou, o que eu faço? E fiz algumas perguntas pro Alfredo, e o Alfredo foi muito malvado comigo, não deixou nem eu terminar de fazer a pergunta, então assim, acho que o poder do network, né, bem feito, eu acho que pode ser um multiplicador não só de resultado, mas de conhecimento e de várias coisas positivas que o empresário pode ter na sua vida. Acho que eu só vou finalizar aqui que não se preocupe com a questão do Jurássico, porque isso é uma brincadeira séria. Porque se tu olhar os efeitos no TikTok que está tendo na geração Z, a redução de cognitivo das pessoas, as pessoas estão transcrevendo o vídeo de 30 segundos do TikTok para fazer a IA resumir. Nossa. Tá desse nível. Desse nível? Então tu imagina que assim, essa visão abrangente que a gente tem, porque a gente viveu a transição do analógico para o digital, então a gente tem uma percepção mais... Você me deixou preocupado, hein?
espacial, entendeu? Das coisas, que daí tu vê Eu fiquei mais otimista Não, agora. porque, Não, mas faz sentido, é que pode entendeu? parecer Jurássico isso aqui daqui a pouco, né? É. Que nós estamos fazendo aqui. Não, mas é que sabe por que faz sentido? Porque tu tem uma profundidade maior daquele raciocínio que tu tá criando pelas tuas experiências. O problema é que das pessoas que estão achando que 6 meses e 1 ano de casa já tem uma experiência profunda. Com excesso de aceleração. E não é isso, a gente sabe que não é isso. Tá? Mas eu queria agradecer vocês aqui, Total. vocês para mim são baitas de uma referência. Tá? E Obrigado. fico super feliz de ter batido esse papo. Como eu falei, era um papo aberto, falamos de tudo e essa é a parte mais importante aqui desse ambiente. Muito bom. Muito obrigado, então. Obrigado. Valeu, pessoal.